Eu sou a Aline Vieira Malanovic, apresento agora o meu artigo intitulado Perfil Bibliométrico da revista Ius Comuni. Foi publicado na revista Passagens, revista internacional de História Política e Cultura Jurídica, no volume 16, número 1, de agora janeiro até abril de 2024. Esta pesquisa teve o objetivo de investigar o perfil e as características da produção científica publicada na revista Ius Comuni do Instituto Max Planck, que vigeu entre 1967 e 2001. Utilizaram-se as técnicas bibliométricas, predominando assim a abordagem quantitativa. O universo de pesquisa consistiu em todos os artigos publicados em todas as edições dessa revista. Os indicadores bibliométricos mensurados foram um total de 28 edições, 285 artigos, 163 autores, 26 autoras mulheres, 22 nacionalidades, 9 idiomas. O autor que mais publicou na revista foi Johannes Michael Scholz, com 19 artigos. A nacionalidade com maior número de autores na revista é alemã. Os resultados mostram um panorama dos temas abordados e dos autores, nacionalidades e idiomas que contribuíram para a revista Ius Comuni. Conclui-se, a partir de uma discussão sobre os resultados dessa pesquisa, a importância da revista Ius Comuni para a difusão, disseminação e socialização da produção científica sobre os temas do direito e para a formação de um arcabouço conceitual jurídico para a unificação europeia. Como introdução, posso falar sobre a importância de se conhecer as revistas científicas para fins do progresso de todas as áreas do saber. Isso tem relação com a sua função de fontes do desenvolvimento do conhecimento científico. Também na ciência jurídica, as revistas têm relação com o tempo e com a cultura jurídica no ambiente científico e informação. Os periódicos, há tempos, oferecem um terreno natural para o ensaio e a experimentação. São a ágora onde ressoa o verbo dos novos tribunos. Atuam como instrumentos rápidos para a produção, divulgação, atualização e circulação do conhecimento. Permitem o fomento dos debates científicos atuais pela rápida resposta ou contraponto a uma proposição teórica já na edição seguinte. Desse modo, contribuem para o progresso da própria substância jurídica através da história. Os periódicos têm expressiva importância para a história do direito, especialmente em épocas de mudanças nos ordenamentos jurídicos, pois são instrumentos dessa transição. Revistas que se atrelaram ao processo de organização de academias e institutos, periódicos institucionais, podem ser utilizados por eles como espaço para a formação de um discurso jurídico comum. Nesse sentido, essa pesquisa teve como foco a revista Ius Comuni por sua importância na história do direito. A Ius Comuni foi um repositório conceituado na Europa por conta da atuação institucional do Instituto Max Planck na fundamentação científico-jurídica da unificação do direito na União Europeia. A sua presença e posição no ambiente acadêmico e doutrinário geraram repercussões relevantes para a prática. O problema de pesquisa pode ser posto na forma das seguintes questões: é possível mapear um perfil bibliométrico da revista Ius Comuni? E quais as contribuições que o mapeamento do perfil bibliométrico da revista Ius Comuni pode oferecer para a compreensão da circulação do conhecimento jurídico, em especial sobre os processos históricos de formação e funcionamento jurídico da Comunidade ou União Europeia? Um brevíssimo resgate histórico sobre o tema dos periódicos jurídicos mostra que houve uma mudança na compreensão epistemológica da ciência jurídica. Inicialmente, havia publicações apenas de compilações monográficas de leis e jurisprudência e obras elementares com suas perspectivas dogmáticas monolíticas. No fim do século XVIII, passaram a existir publicações em periódicos científicos. O estudo dos periódicos se denomina periodismo. Na área jurídica, pode ser ilustrado por algumas obras que abordaram essa temática, como essas do quadro. Essas obras enfocam os periódicos como fontes para a história do direito e adotam diversas abordagens. Por exemplo, tratam de diversos aspectos da história do direito a partir de revistas, com foco na delimitação do seu caráter enquanto fontes. Fazem um catálogo dos periódicos da época, questionam a forma e a substância do seu texto, identificam padrões de elementos externos aos textos de artigos de revistas, avaliando a importância de serem fontes para a história do direito. Quanto ao método, essa pesquisa teve o objetivo de investigar as características da sua unidade de análise, que é a produção científica publicada na revista Ius Comuni do Instituto Max Planck, publicada entre 1967 e 2001. Para alcançar esse objetivo, foram utilizadas técnicas bibliométricas. A pesquisa foi realizada em maio de 2021. A exemplo de outros trabalhos na área do direito, esta pesquisa usou bibliometria. A escolha se deu porque permite mapear a produção científica doutrinária e a contribuição de um veículo por meio da caracterização de parâmetros bibliométricos.
A pesquisa se classifica tendo abordagem quantitativa, objetivo descritivo e técnica bibliométrica. A execuibilidade da investigação se verifica em especial pela disponibilidade de toda a base de dados do repositório de acesso aberto das edições da revista Ius Comuni no website do Max Planck Institute. A base de dados consultada para a pesquisa foi esse repositório das edições da revista Ius Comuni. O protocolo de coleta de dados buscou todas as informações disponíveis na base de dados: edição da revista, ano, autoria, título do artigo, número de páginas, tamanho do arquivo. Além desses, foram acrescentados idioma do artigo, nacionalidade do autor, gênero do autor. Os dados foram tabulados em planilha Excel e as informações foram extraídas por meio de fórmulas simples disponíveis no software. Além disso, para a identificação de parâmetros como gênero, nacionalidade e instituição de ensino, foram realizadas pesquisas na internet para cada nome de autor. Foram gerados gráficos a partir de tabelas dinâmicas dessas quantidades e suas variações a cada edição da revista, para melhor visualização da evolução dos parâmetros. Na pesquisa realizada foram encontradas 28 edições da revista Ius Comuni, publicadas no período entre 1967 e 2001. A revista teve 35 anos de vigência, sendo 27 anos com edições. Desde 1987, a revista passou a ter regularmente edições anuais. Foi encontrado um total de 285 artigos nas 28 edições da revista. Identifica-se uma média de cerca de 10 a 11 artigos por edição. A edição 9 de 1980 teve um mínimo de 5 artigos e as edições 24 de 97 e 25 de 98 tiveram um máximo de 14 artigos cada. 9.219 páginas na revista Ius Comuni, com uma média de 317 páginas por edição. A maior edição, a 9 de 1980, teve 453 páginas, e a menor edição, a 3 de 1970, teve 211 páginas. Para os 285 artigos foi encontrada uma média de 30 páginas por artigo. Foram publicados em 7 idiomas diferentes, todos europeus. A maioria dos artigos foi escrita em alemão, 193 artigos, seguida por artigos em italiano e inglês, 28 artigos cada idioma. Francês, 17 artigos, espanhol, 13, latim, ao menos no título, de 5 artigos, e português, apenas 1 artigo. Até a edição 8 de 1979, houve 5 edições que contaram somente com artigos escritos em alemão. Os 285 artigos da revista foram escritos por um total de 163 primeiros autores. Na média, houve cerca de 10 a 11 autores por edição. A nuvem de palavras mostra os nomes dos primeiros autores com letras de tamanhos maiores quanto maior a quantidade de artigos publicados na revista Ius Comuni. Os primeiros autores que mais publicaram foram Johannes Michael Scholz, com 19 artigos, seguido de longe por Vincenzo Colli, com 9 artigos. Do total de 163 autores, foram identificadas somente 26 primeiras autoras mulheres, cerca de 16%. Nas 3 primeiras edições da revista, todos os primeiros autores foram homens. A presença feminina iniciou em 1972 na edição 4, com Brigitte Borgmann, e as 2 edições seguintes também tiveram apenas uma primeira autora mulher. E a edição 24, de 97, teve 5 primeiras autoras mulheres. Este foi o número máximo em toda a existência da revista. Entre as nacionalidades dos 163 primeiros autores de artigos publicados na revista Ius Comuni, cerca de metade, 82, são alemães, seguidas por 18 italianos, 11 espanhóis, 7 franceses, 6 suíços, 6 holandeses, 5 britânicos ou poloneses ou estadunidenses, 2 suecos ou portugueses ou belgas ou austríacos, e apenas um primeiro autor de nacionalidades como ucraniana, japonesa, húngara, grega, finlandesa, croata, colombiana, chilena e canadense. Como se percebe, das 22 nacionalidades encontradas, a maioria dos primeiros autores é europeia, são 154, existindo discreta presença de primeiros autores do continente americano, apenas 8 de 4 países, 2 da América do Norte e 2 da América do Sul. Os resultados apresentados mostram uma caracterização do perfil de publicações e autores que fizeram parte da revista Ius Comuni durante todo o seu período de existência. Percebe-se que a revista teve início com pouca regularidade na sua periodicidade, mas que desde 1987 passou a ser efetivamente anual. Aliado a isso, a ligeira tendência de aumento no número de páginas de cada edição da revista ao longo dos anos e na quantidade de artigos publicados pode talvez indicar um aumento na sua popularidade ou interesse acadêmico. No mesmo sentido, percebe-se a ampliação da diversidade de nacionalidades dos autores de artigos e a diversidade de idiomas em que os artigos são escritos, além de um discreto aumento na participação de autoras
de autoras. Considerando que as primeiras edições da revista tiveram somente artigos escritos em alemão por pesquisadores homens alemães, resultado possivelmente explicado pelo fato de o Instituto Max Planck ter sede na Alemanha, esses dados podem indicar ao mesmo tempo uma ampliação do alcance da revista em termos de público leitor e uma ampliação da diversidade de abordagens e pontos de vista veiculados pela revista. Essa possibilidade enriquece o debate em um processo retroalimentado, que permite a colaboração de pesquisadores de instituições de outros países e idiomas, que por sua vez contribuem para o periódico com novas abordagens para a discussão, que por sua vez pode alcançar um número maior de acadêmicos estudiosos da unificação do direito na Europa. Em sentido inverso, algumas ausências que chamam a atenção são, por exemplo, autores de nacionalidades do leste europeu, há somente 8 de 4 países. Essas nações, na maior parte do período de existência da revista, estiveram sob domínio da União Soviética, possivelmente sem interesse na união da Europa, seja ela jurídica, acadêmica ou outra. Vale observar que autores brasileiros também não publicaram na Ius Communi, embora tenham publicado na mesma época em outras revistas europeias, como os Quaderni Fiorentini. Ausências de autores de outros continentes também são notadas, pois não foram encontrados autores da Ásia, nem da África, nem da Oceania e só 2 sul-americanos. As ligações acadêmicas de colaboração entre alemães e italianos por volta da década de 1970 podem ser explicativas de alguns resultados, tendo em vista que autores italianos formam o segundo grupo mais numeroso de pesquisadores que publicaram na revista, somente atrás dos alemães. Também o idioma italiano aparece, assim como o inglês, em segundo lugar. A quantidade de autores que publicou suas ideias na revista também se ampliou com o passar do tempo. Foram identificados 8 autores com mais de 5 artigos publicados na revista. Infere-se que a existência de colaboradores habituais, bem como a publicação de artigos pelos próprios editores do periódico, pode indicar a formação de um direcionamento na construção do conhecimento sobre os temas fomentados pela revista, como a unificação europeia do direito. Ao mesmo tempo, a variedade de autores eventuais, com 1 ou 2 artigos, que são 123, contribui, como dito de outra forma, pois expande a diversidade de abordagens a esses temas. Pode-se chegar a conclusões a partir desta discussão sobre os parâmetros bibliométricos analisados como resultado dessa pesquisa. Reforça-se a importância da revista Ius Communi para a difusão, disseminação e socialização da produção científica, em países e idiomas diferentes, para a formação de um arcabouço conceitual jurídico para a unificação europeia. Esta pesquisa alcançou seu objetivo de investigar o perfil e as características da produção científica publicada na revista Ius Communi do Instituto Max Planck. Utilizaram-se as técnicas bibliométricas em abordagem quantitativa. O universo de pesquisa consistiu em todos os artigos publicados em todas as edições dessa revista. Os indicadores bibliométricos mensurados foram a produtividade, os autores, as instituições, os temas e as palavras-chave. Evidenciou-se um total de 28 edições, 285 artigos, 163 autores no total, 26 autoras mulheres, 22 nacionalidades, 9 idiomas. O autor que mais publicou foi Johannes Michael Scholz, com 19 artigos. A nacionalidade com maior número de autores na revista é alemã, com 83 autores. Essa diversidade demonstrou-se crescente, o que amplia o alcance e a amplitude do periódico. Os resultados mostram um panorama do perfil da revista Ius Communi. Conclui-se a partir de uma discussão sobre esses resultados a importância da revista Ius Communi para a difusão, disseminação e socialização da produção científica sobre os temas do direito para a formação de arcabouço conceitual jurídico para a unificação europeia. Esta pesquisa permitiu uma visão macro da produção científica da revista Ius Communi, mostrando o perfil bibliométrico dos estudos nela publicados ao longo dos seus 35 anos, o que autoriza a inferir a própria identidade da produção de conhecimento na revista Ius Communi. A caracterização da revista apresentada nesta investigação oferece um panorama da importância que teve e tem a veiculação de ideias realizada na revista, para a configuração de um arcabouço teórico-jurídico de unificação do direito na Europa. Esta pesquisa destacou a importância da revista Ius Communi na história do direito, por conta da atuação institucional do Max Planck Institute. O periódico foi e é um repositório conceituado na Europa por suas relevantes repercussões no ambiente acadêmico e na prática jurídica da fundamentação científico-jurídica da unificação do direito na União Europeia. A presente análise bibliométrica tem sua relevância destacada por trazer ao campo do conhecimento em história do direito uma abordagem pioneira para a revista Ius Communi.
As limitações da pesquisa têm relação com a escolha metodológica de operar com técnicas de abordagem quantitativa. Nesse sentido, um trabalho futuro pode ser a análise bibliográfica qualitativa de todos ou de parte dos 285 artigos encontrados nesta investigação. E outro trabalho futuro pode ser a aplicação das mesmas técnicas a outros periódicos relevantes, mas pouco estudados. De acordo com os resultados obtidos, pode-se trabalhar futuramente com possibilidades de categorias de análise qualitativa, o que demandará outro desenho metodológico. Como exemplo de hipótese para tal análise, os dados podem talvez indicar a ampliação do alcance da revista em termos de público leitor e a ampliação da diversidade de abordagens e pontos de vista veiculados pela revista. Essa possibilidade enriquece o debate em um processo retroalimentado, que contribui para o periódico com novas abordagens para a discussão, que podem alcançar um número maior de acadêmicos e estudiosos da unificação do direito na Europa. Vale ressaltar a importância de se conhecerem os periódicos jurídicos para o progresso da ciência do direito.